a Brazilian journalist active in the humanitarian field, famous for his cheerful style, has inspiring calling experiences in the World Cup in Brazil. أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. Meu nome é André Luiz Lara Mello, eu tenho 38 anos, sou nascido e criado aqui na cidade de São Paulo, no Brasil. As coisas que eu mais gosto de fazer é cuidar da minha família, ficar com os meus filhos. Eu amo estudar com os meus filhos, acompanho muito eles na escola. Praticar o jiu-jitsu. Sou formado em jornalismo, né, desde 2010. Quando eu entrei na faculdade, eu ainda não era muçulmano e depois de um tempo, depois de uns 6 meses, 8 meses, foi que eu abracei a religião. Chefe, por favor, seja bem-vindo à minha casa. Mashallah. Esses são meus filhos. Salam alaikum. Salam alaikum. Luca. Mashallah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Muito bom, família para mim é absolutamente tudo. Eu sem a minha mulher e sem os meus filhos, eu ficaria muito triste. Deus foi muito bom comigo, no sentido da família, porque eu sempre pedi para Deus uma boa família, sempre pedi uma boa mulher e Deus sempre me deu isso. A minha mulher é uma mulher magnífica, me ajuda muito, ajudou muito a minha melhora, para eu evoluir também como pessoa, mas nós nos conhecemos, ficamos juntos, aí nós ficamos casados 7 anos sem ter filhos e daí veio o Theo Luca, que é o meu primeiro filho que eu tive com 30 anos, e depois as meninas, Manuela Marian e a Helena Lua. Tive uma mãe muito amorosa, uma mãe muito querida. Eu tenho 2 irmãs que Deus providenciou para mim, que são 2 irmãs mais velhas que sempre cuidaram de mim. A minha faculdade que eu fiz foi a minha irmã que pagou para mim essa faculdade. Então eu tive casa, eu tive boa família, eu tive bom pai, boa mãe, boas irmãs, bons amigos, boa escola, um bom esporte. Tive meus filhos queridos, que hoje a minha família é tudo que eu amo nessa vida, e acima deles só está Deus, e foi Deus que me permitiu ter tudo isso. Graças a Deus eu sou crente, graças a Deus eu sigo no caminho do Islã, porque Deus é muito querido comigo, eu tenho certeza que Ele me ama muito. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre muçulmanos, e era aquele papo da mídia de muçulmanos extremistas e tal, mas naquela época eu era bem jovem, eu tinha 23 anos, eu morava na praia, em Florianópolis, eu não estava nem aí para os acontecimentos políticos do mundo. Então, na verdade, aquilo eu ouvi falar, mas nunca me chamou a atenção, nunca me prendeu a atenção para a religião. O que me fez vir para o Islã mesmo foi que eu sempre fui um homem muito religioso. A minha mãe é uma cristã fervorosa e minha mãe sempre exigiu, dentro da nossa educação em casa, que nós seguíssemos os ensinamentos do profeta Jesus. وفي يوم من الأيام وهو أمام التلفاز حدث نفسه أن يبحث عن الإسلام بدون أي مقدمات فذهب للإنترنت وبدأ يبحث فوجده في أحد المواقع. Tinha o telefone de uma federação muçulmana aqui de São Paulo. Então eu liguei nessa federação e peguei informações de como eu poderia fazer para conhecer mais a religião. E na época era um senhor que era professor de religião, ele chamado Abdul, que ele era um sudanês. Alô? Por favor, eu gostaria de informações sobre a religião islâmica. Não, eu sou brasileiro, não sou de família muçulmana, mas eu quero saber
a respeito da religião, eu tenho interesse em me tornar muçulmano, eu quero saber se eu posso me tornar muçulmano, quero saber onde eu posso rezar, realmente informações básicas, porque eu não sei nada e esse foi o primeiro lugar que eu encontrei para conseguir essas informações. E aí quando chegou o Natal, eu virei para os meus amigos e para a minha família e falei assim, ó, a partir de hoje eu sou muçulmano. E todo mundo deu risada, ninguém acreditou, até eu achava engraçado o que eu estava falando, porque eu não sabia o que eu estava fazendo, mas de qualquer forma eu fui lá, raspei minha cabeça, raspei o cabelo todo, assim, fiquei bem careca porque eu queria me purificar, eu queria mostrar para mim mesmo, acho, de que eu estava limpo, de que eu estava começando uma nova vida, porque eu estava fazendo a escolha de entrar para uma religião e de seguir como crente no caminho de Deus. Então eu passei ali o final do dezembro, o mês de janeiro inteiro, sem saber direito o que era a religião, até que em fevereiro, no mês de fevereiro, eu fui até a tal Federação Muçulmana, conversar com o professor Abidou. بإذن الله متجهين أنا وأخوي أندري إلى المسجد اللي نطق فيه الشهادة ودخل في الإسلام. كيف وصلت إلى هذا المسجد وماذا حدث بالضبط عندما نطقت في الشهادة؟ Bom, na verdade eu tinha passado já na federação e conversado com o professor Abidou e ele disse para eu vir aqui porque teria um grupo de divulgação, eram alguns paquistaneses. Quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu entrei, na verdade eu entrei pela porta da frente ali e quando eu olhei eles estavam todos juntos assim, eles estavam em uma rodinha aqui meio que no meio da mesquita e eu cheguei para conversar com eles, eles falavam inglês muito bem. Eu comecei a conversar em inglês com eles, expliquei o que tinha acontecido e aí ele pegou e me levou para o canto ali, onde hoje tem umas cadeiras, mas não tinha nada, até o tapete aqui mudou bastante a mesquita. Aí eu sentei ali com ele e ele falou para mim, perguntou se eu já tinha feito a shahada, eu falei, eu fiz ali, ele falou assim, não, mas você vai fazer a shahada de novo. Aí ele fez a shahada comigo e depois ele começou a me explicar sobre a religião. O André, depois do Islã, é um André muito mais... que se analisa muito mais, eu analiso minhas ações muito mais. Hoje em dia, com certeza, a religião só acrescentou para mim e eu sou muito melhor. أخي أندري نحن برنامج بالقرآن اهتديت ونتكلم عن القرآن. أريد أن أعرف ماذا يمثل القرآن في حياة أندري. Sheikh, a importância do Alcorão na minha vida é muito grande. Eu tenho um Alcorão meu particular que eu não empresto, não dou na mão de ninguém, que é o meu, que fica do lado da minha cama. E também o Alcorão me fortalece no caminho de Deus. E eu gosto muito também de Ikhlas, porque fala da unicidade de Deus. E eu sou completamente a favor do conceito de que Deus é um só, de que não existem deuses e de que não existe associação, de que nós somos todos criaturas de um só Criador. فهل أحسست أن سماه غيما إذا رتلت آيات كريمة سماء بل شفاء بل هداية لماذا أنت لم تدرك نعيما. أكثر شيء عجبني في شخصية هذا الشاب المتميز أندري أنه يتدبر القرآن كل يوم. تخيلوا معاي أن عنده مصحف عند فراشه، كل يوم يصحى من النوم يقرأ صفحة من القرآن ويتدبرها ويعمل بهذه الآيات. فعلا نحن بحاجة أن يكون القرآن هو منهج حياتنا. إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله. أندري أحب لعبة الجوجيتسو منذ صغره وأصبح لاعباً مميزاً بها لأكثر من 20 سنة. أخي أندري، أنت كنت تمارس هذه اللعبة الجوجيتسو قبل إسلامك، وبعد إسلامك ما شاء الله استمريت في ممارسة هذه اللعبة. هل تغيرت أخلاقك في ممارسة هذه اللعبة بعد إسلامك؟ Sheikh, depois que eu entrei para o Islã, eu comecei a estudar a vida do profeta, sallallahu alaihi wasallam, mas dentro dos ditos do profeta, sallallahu alaihi wasallam, eu encontrei as regras de combate, que são bem claras, que você deve combater um inimigo se ele quiser te atacar, você nunca deve atacar ninguém, mas você pode se defender e, se você tiver dominado esse oponente, você não pode mais machucar ele. Se você já tem ele em suas mãos, você não pode torturar, você não pode bater,
Você não pode fazer nenhum tipo de agressão contra um inimigo que já esteja dominado. Então, tudo o que eu tinha dentro de mim, que eu queria aflorar mais, para me tornar mais saudável, para me tornar um atleta melhor, para me tornar um jornalista melhor, eu comecei a aplicar depois que eu mergulhei dentro da religião islâmica. وأنا داخل الأكاديمية سألت أندري أخونا أندري سؤال أن بعد ممارستك لهذه اللعبة بعد الإسلام هل تغيرت أخلاقياتك في هذه اللعبة؟ رد علي قال أنا بعد ما أسلمت بدأت أقرأ عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأت عن أخلاق الإسلام كي أمارس هذه اللعبة بأخلاق الإسلام وأنا مسلم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. Antes do Islã, eu tinha um vazio que eu precisava preencher. E depois do Islã, eu senti que esse vazio foi preenchido. Hoje, eu sou um crente por completo. أخي أندري حدثني متى انضميت إلى فريق كأس العالم وكيف انضميت وما هو هدفك من وجودك معهم؟ Cher, na verdade eu não tinha a menor intenção de participar de nenhum projeto naquele ano da Copa do Mundo, mas eu liguei para um amigo meu, o Ali Zogby, para falar com ele, falar oi, só para cumprimentar, fazia tempo que eu não falava. E quando ele atendeu o telefone, ele falou: André, por que você está me ligando? A gente estava falando em você. Eu falei assim: não, estou ligando só para falar oi. Ele falou: pô, mas é muito interessante porque nós estamos com um projeto para a Copa do Mundo, nós precisamos de um jornalista e você acho que é a pessoa mais indicada. E a gente criou, a parte de marketing lá da federação criou esse uniforme para nós sermos identificados como muçulmanos, seja lá onde a gente for. E aí a gente criou esse slogan, Islã é 10. Mashallah. Porque Islã é 10, porque o número 10 pro brasileiro quer dizer que é muito bom. Então o Pelé usava número 10 na camiseta. وكانت هذه انطلاقة أندري في الدعوة وكان له جهد كبير في كأس العالم الذي أقيم بالبرازيل وتعرف من خلال هذه الفعالية على العديد من الدعاة حول العالم. هل أسلم على يديك أحد يعني في هذا المكان؟ Sim. Tiveram algumas conversões, algumas pessoas se converteram no momento que a gente estava lá, porque a intenção era falar da religião, não era converter ninguém, né? Porque quando Allah quer, Ele converte. Mas a intenção não era essa, era distribuir livro, levar informação, mas as pessoas conheciam e o mais interessante foram dois garotos bem jovens que eu comecei a falar da religião para eles e eles falaram assim para mim: nossa, mas eu sempre quis saber sobre essa religião e aí de repente você me parou aqui na rua, eu quero fazer meu testemunho. Eu falei: então tá bom, então vamos. Aí os dois garotos fizeram testemunho comigo nas câmeras e foi uma história muito legal assim que ficou gravado. Em relação ao Islã, eu acho que falta muita informação ainda, principalmente em português. Tem muita coisa que, mas às vezes mistura o português com o árabe e isso complica muito a vida do brasileiro para poder ter um entendimento mais claro sobre a religião. Bom, viver numa sociedade aberta como a sociedade brasileira, eu acho que põe a gente num desafio muito grande em você escolher o que é lícito e o que é ilícito. Aqui, se você quiser fazer alguma coisa que é ilícita, ela está perto e é muito fácil de conseguir. Mas daí é que entra a sua crença, é que entra a sua fé e o seu pacto com Deus. Quando você tem a chance de ter a liberdade de escolher o que você quer fazer e você escolhe o certo. Porque eu tenho a liberdade, mas eu me concentro no caminho de Deus e eu não vou para o lado errado. هذا هو السعي الحقيقي للهداية. كثير من الناس سواء من المسلمين أو غير المسلمين يتمنى الهداية ويطمح لها، لكن الهداية تحتاج إلى إرادة وإلى سعي مثل ما فعل أخونا أندري. يقول الله سبحانه وتعالى، واسمع هذه الآية، يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في كتاب الله قلبي صار حي وبحياتي صار لي ظل وفاي ويوم عادت نفسي وروحي ليه عادت ايام. والله عجيب قاعد يقول معك حتى في البرازيل ريحة المانجا عجيبة. سعود تفضلنا. انسى آلامي واحزاني معاك من عرفتها صارت ايامي هنا
نور في الظلمة في الضيقة ساعة كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه من عرفته صارت أيامي هنا نور في الظلمة في الضيقة